Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Clube do Livro. Este clube que surgiu a partir do grupo de Reiki de envio gratuito que eu realizo a cada 15 dias, às segundas-feiras, às 10 da noite. É um grupo silenciado, né? Onde só eu envio mensagens, avisos, né? E você recebe aí a cada 15 dias, porém neste mês, no mês passado, eu estou enviando reiki todas as segundas-feiras, né? Para a gente trazer um equilíbrio bem acompanhado, né? E aí surgiu o Clube do Livro, principalmente para a gente ter aí uma expansão, né, de consciência, aprender novas filosofias, como por exemplo esse livro aqui do Caibalion, que ele ensina sobre as 7 leis herméticas que funciona, né, na vida aqui no planeta Terra. Então, está sendo bem desafiadora essa leitura, mas é como eu falei, né? Cada dia a gente expande um pouquinho mais a nossa mente, porque toda mente expandida ela nunca mais volta a ser ao seu tamanho original. Então, o importante aqui é a gente trazer conhecimento, não é falar se está certo, se está errado, mas trazer uma expansão mesmo, uma compreensão. Neste caso, esse livro acaba aqui entrando como uma filosofia, né? Porque é através, né, do conhecimento de grandes dos personagens, né? Meu Deus, sumiu a palavra aqui. Dos hermetistas, né? Os que acreditavam na filosofia do Hermes, né? Então acaba aqui entrando uma dentro da nossa mente uma expansão da consciência para a gente ter clareza, né, e entender certas situações da vida e, inclusive, mudar nossa postura, posicionamento, né? Por exemplo, a gente já aprendeu aqui que o universo é mental, né? Então, a gente tem a lei do mentalismo, né? Então, a gente sabe que o que a gente tem na nossa mente, de uma certa maneira, vai ser criado, co-criado em algum momento. Então, por isso da importância de estarmos aí sempre pensando positivo e tudo mais. Então, vamos lá. Tô aqui com o meu cafezinho. A gente parou. A gente vai começar agora no capítulo 8º, que ele fala sobre o plano da correspondência. Então, essa escritora, inclusive, está sendo bastante desafiador também, porque ela traz um. Já é uma escritora que ela está interrogando as pessoas que escreveram este livro, né? Na verdade, que escreveram sobre as 7 leis. E aí ela traz muito conteúdo sobre o que poderia, o que não poderia, o que pode, o que não pode, o que é, o que não é, para no final trazer uma conclusão sobre o que ela entendeu sobre aquela lei hermética, né? Mas aí a gente percebe que realmente faz sentido quando a gente faz um link com as situações da nossa vida. Então vamos lá, sobre a lei da correspondência, que aqui ela está chamando de planos da correspondência. O que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está acima. O segundo princípio hermético incorpora a verdade de que há uma harmonia, concordância e correspondência entre os vários planos da manifestação, vida e existência. Essa afirmação é uma verdade, porque tudo que está no universo emana da mesma fonte e as mesmas leis, princípios e características se aplicam a cada unidade ou combinação de unidades de atividades, pois cada uma manifesta seus próprios fenômenos em seu próprio plano. Para fins de conveniência de pensamento e de estudo, a filosofia hermética considera que o universo pode ser dividido em 3 grandes classes de fenômenos, conhecidos como os 3 grandes planos, ou seja, o grande plano físico, o grande plano mental e o grande plano espiritual. Essas divisões são mais ou menos artificiais e arbitrárias, pois a verdade é que todas as 3 divisões são apenas graus ascendentes da grande escala da vida, onde o ponto mais baixo é a matéria
diferenciada. E o mais elevado é o espírito, né? Então, é como a gente lembra que aqui nessa dimensão estamos com as energias condensadas. Então, o nosso corpo é uma energia condensada, o livre é uma energia condensada, né? Tudo aqui nesse plano terrestre é condensado. E aí, quando a gente fala, por exemplo, que um corpo falece, né? Alguém falece, o corpo até fica, mas ele tem a alminha, né? Então, existe o plano espiritual, onde acredita-se, né? E aqui tem a explicação, de que existe um plano superior, de que lá é onde ficam os espíritos, né? E além disso, os diferentes planos transpassam uns aos outros, de modo que nenhuma divisão não sólida e rápida possa ser feita entre os fenômenos mais elevados do plano físico e o mais inferior do plano mental, ou entre os mais elevados do mental e os mais inferiores do físico. Em suma, os três grandes planos podem ser considerados como três grandes grupos de graus de manifestação da vida. Embora os propósitos deste pequeno livro não nos permitam entrar em uma discussão estendida ou explicação sobre o objeto desses diferentes planos, acreditamos ser útil dar uma descrição geral dos mesmos. No início, podemos considerar a pergunta tão frequentemente feita pelo neófito que deseja ser informado sobre o significado da palavra plano, termo que tem sido utilizado muito livremente e muito mal explicado em muitos trabalhos recentes sobre o tema ocultismo. A questão é geralmente sobre o seguinte: um plano é um lugar com dimensões, ou é apenas uma condição ou estado? Respondemos: não, não é um lugar, nem dimensão comum do espaço. É ainda mais do que um estado ou condição. Pode ser considerado como estado ou condição, mas ainda assim, o estado ou condição é um grau de dimensão ou escala sujeita à medição. Um pouco paradoxal, não é? Mas vamos examinar o assunto. Uma dimensão, como se sabe, é uma medida em linha reta, relacionada à medida. As dimensões comuns do espaço são comprimento, largura e altura, ou talvez comprimento, largura, altura, espessura ou circunferência. Mas há outra dimensão de coisas criadas ou medida em linha reta, conhecida pelos ocultistas e cientistas, embora estes ainda não tenham aplicado o termo dimensão. E essa nova dimensão, que por sinal será futuramente investigada como a quarta dimensão, é o padrão usado para determinar os graus ou planos. Essa quarta dimensão não pode ser chamada de a dimensão da vibração. É um fato bem conhecido pela ciência moderna, bem como pelos hermetistas, que incorporaram a verdade em seu terceiro princípio hermético, em que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Da manifestação mais alta à mais baixa, tudo e todas as coisas vibram. Elas não só vibram em diferentes coeficientes de movimento, mas como como em direções diferentes e de maneiras diferentes. Os graus do coeficiente de vibrações consistem, constituem os graus de medição na escala de vibrações, ou seja, os graus da quarta dimensão, e esses graus formam o que os ocultistas chamam de planos. Quanto maior o grau de vibração, mais elevado é o plano e maior a manifestação da vida, ocupando aquele plano. Assim, apesar de um plano não ser um lugar, nem ainda um estado ou condição, ele possui qualidades comuns a ambos. Teremos mais a dizer sobre o tema da escala das vibrações em nossas próximas lições, nas quais consideraremos o princípio hermético da vibração. Deve-se lembrar, no entanto, que os três grandes planos não são divisões reais dos fenômenos do universo, mas meramente termos arbitrários usados pelos hermetistas, a fim de ajudar no pensamento e estudo dos vários graus e formas de atividade e vida universal.
O átomo da matéria, a unidade de força, a mente do homem e a existência do arcanjo são graus de uma escala, e todos fundamentalmente o mesmo, a diferença sendo apenas uma questão de grau e coeficiente de vibração. Todos são criações do todo e têm sua existência apenas dentro da mente infinita do todo. Os hermetistas subdividem a cada um dos três grandes planos em 7 planos mentores, e cada um destes também são subdivididos em 7 subplanos, todas as divisões sendo mais ou menos arbitrárias, penetrando-se entre si e adotadas apenas por conveniência de estudo e pensamento científico. O grande plano físico e seus 7 planos menores é a divisão dos fenômenos do universo, que inclui tudo e que se relaciona com forças e manifestações físicas ou materiais. Inclui todas as formas que chamamos de matéria, bem como as que chamamos de energia ou força. Deve-se, porém, lembrar que a filosofia hermética não reconhece a matéria como uma coisa em si, ou como tendo uma existência separada da mente do todo. Os ensinamentos são que a matéria é apenas uma forma de energia, ou seja, ela é energia em um coeficiente inferior da vibração de um certo tipo. Portanto, os hermetistas classificam a matéria sob a extremidade inferior da energia e dão-lhe 3 dos 7 planos menores do grande plano físico. Os 7 planos físicos menores são os seguintes: o plano da matéria A, o plano da matéria B, o plano da matéria C, o plano de substância etérea, o plano de energia A, o plano de energia B, o plano de energia C. O plano da matéria A compreende as formas de matéria em sua forma de sólidos, líquidos e gases, como geralmente reconhecido pelos livros sobre física. O plano de matéria B compreende certas formas mais elevadas e sutis de matéria, cuja existência a ciência moderna está reconhecendo atualmente. Os fenômenos da matéria radiante em suas fases de rádio e etc., que contém a subdivisão inferior deste plano menor. O plano da matéria C compreende formas da matéria mais sutil e tênue, cuja existência não é suspeitada por cientistas comuns. O plano da substância etérea compreende o que a ciência chama de éter, uma substância de extrema tenuidade e elasticidade, permeando todo o espaço universal e atuando como um meio de transmissão de ondas de energia, como luz, calor e eletricidade, etc. Essa substância etérea forma uma ligação entre matéria, as chamadas, e energia, e participa da natureza de cada um. Os ensinamentos herméticos, no entanto, instruem que este plano tem 7 subdivisões, assim como todos os planos menores, e que, na verdade, existem 7 éteres, em vez de apenas um. Em seguida, acima do plano da substância etérea, vem o plano de energia A. Acima do plano da substância etérea, vem o plano de energia A, que compreende as formas ordinárias de energia, conhecidas pela ciência, sendo esses os seus 7 subplanos, respectivamente: calor, luz, magnetismo, eletricidade, atração, gravitação, coesão, afinidade química e várias outras formas de energia indicadas por experimentos científicos, mas ainda não nomeados ou classificados. O plano de energia B compreende 7 subplanos, de forma mais elevadas de energia, ainda não descobertas pela ciência, mas que foram apelidadas de forças mais sutis da natureza e que são consideradas ativas nas manifestações de certas formas de fenômenos mentais, por meio das quais tais fenômenos se tornam possíveis.
O plano de energia C compreende 7 subplanos de energia tão altamente organizados que trazem muitas das características da vida, mas que não são reconhecidas pelas mentes dos homens no plano comum de desenvolvimento, estando disponíveis apenas para seres do plano espiritual. Tal energia é impensável para o homem comum e pode ser considerada quase como força divina. Os entes que a empregam são como deuses, comparados com os mais elevados tipos humanos conhecidos por nós. O grande plano mental compreende essas formas de pensamentos viventes, conhecidos por nós na vida comum, bem como certas ou outras formas não tão conhecidas, exceto para os ocultistas. A classificação dos 7 planos menores mentais é mais ou menos satisfatória e arbitrária, se não for acompanhada de explicações elaboradas que são estranhas ao propósito deste trabalho em particular. Mas podemos muito bem mencioná-las. São o seguinte: plano da mente mineral, o plano da mente elemental A, plano da mente vegetal, o plano da mente elemental B, o plano da mente animal, o plano da mente elemental C, o plano da mente humana. Gente, como é interessante essa leitura. Mas vamos lá, mais um pouquinho. O plano da mente mineral compreende os estados ou condições das unidades ou entidades, ou grupos e combinações delas, que animam as formas reconhecidas por nós como minerais, químicas e etc. Essas entidades não devem ser confundidas com as moléculas, átomos e corpúsculos em si, que são simplesmente os corpos ou formas materiais dessas entidades. Assim, como o corpo de um homem é apenas sua forma material e não ele mesmo. Essas entidades podem ser chamadas de espíritos em um sentido e são seres vivos de um baixo grau de desenvolvimento, vida e mente, apenas um pouco mais do que unidades de energia vivente, que compreendem as subdivisões mais elevadas do plano físico. A mente média geralmente não atribui a posse da mente, da alma ou da vida ao reino mineral, mas todos os ocultistas reconhecem a existência dela e a ciência moderna está rapidamente avançando para o ponto de vista hermético a este respeito. As moléculas, átomos e corpúsculos têm seus amores e ódios, semelhanças e dessemelhanças, atrações e repulsas, afinidades e não afinidades, e etc. E algumas das mentes científicas mais ousadas expressaram a opinião de que o desejo e a vontade, as emoções e sentimentos dos átomos diferem apenas em grau do que os homens têm. Contudo, não temos espaço para discutir este assunto aqui. Todos os ocultistas reconhecem este fato e outros se referiram a diversos trabalhos científicos mais recentes para corroboração externa. Estas são as 7 subdivisões usuais deste plano. O plano da mente elemental A compreende o estado ou a condição e o grau de desenvolvimento mental e vital de uma classe de entidades desconhecidas do homem comum, mas reconhecidas pelos ocultistas. Eles são invisíveis aos sentidos comuns do homem, mas existem e desenham seu papel no drama do universo. Seu grau de inteligência está entre o das entidades minerais e químicas, por um lado, e das entidades do reino vegetal, por outro lado. Há 7 subdivisões para este plano também. O plano da mente vegetal, em suas 7 subdivisões, compreende os estados ou condições das entidades que compõem os reinos do mundo vegetal, os fenômenos vitais e mentais, os quais são muito bem compreendidos pela pessoa inteligente média, tendo sido publicados muitos trabalhos científicos novos e interessantes sobre mente e vida das plantas durante a última década. As plantas têm vida, mente e almas, assim como têm os animais, o homem e o super-homem. O plano da mente elemental B, em suas
sete subdivisões compreendem os estados e condições de uma forma superior de entidades elementares ou invisíveis, desempenhando seu papel no trabalho geral do universo, cuja mente e vida formam parte da escada entre o plano da mente vegetal e o plano da mente animal, em que as entidades participam da natureza de ambos. O plano da mente animal, em suas sete subdivisões, compreende os estados e condições das entidades, estes ou espíritos que animam as formas de vida animais, familiares a todos nós. Não é necessário entrar em detalhes sobre este reino ou plano de vida, pois o mundo animal é tão familiar para nós quanto o nosso próprio. O plano da mente elemental C, em suas sete subdivisões, compreende essas entidades ou entes invisíveis, como são todas as formas elementares que participam da natureza da vida animal e humana em um grau e em certas combinações. As formas mais elevadas são semi-humanas em inteligência. E amanhã a gente fala sobre o plano da mente humana, que acredito eu, né, somos nós. Tem tanta informação neste livro, assim, que ele é tão fininho, né? E ele dá um, faz um boom, assim, na nossa mente, né? Deixa eu marcar aqui pra gente retomar a leitura aqui, amanhã. E, mas é sempre bom estarmos expandindo a nossa mente, né? Trabalhando, fazendo o nosso cérebro funcionar, colocando em movimento, que eu fico feliz, né, em ter essa oportunidade de meia hora, 40 minutos, estar colocando, alimentando a minha mente com informações poderosas, né, diferentes e poderosas. E eu te agradeço por estar aqui, né, e vou deixar na descrição do vídeo qual é o caminho que faz para você participar do grupo de envio de Reiki. Em se tratando de energia, é uma energia universal de amor e cura. Fica o meu convite aqui para você, tá bom? Obrigado por estar aqui comigo e até mais. Beijo, tchau.